Olá, o meu nome é José Pedro Calheiros, sou aluno 27.189 do Instituto Politécnico de Beja, do curso de pós-graduação em Turismo Sustentável e Bem-Estar. Estamos na disciplina de Planeamento Estratégico e Marketing Territorial. E, ao longo desta disciplina, analisamos um conjunto de vídeos produzidos pela professora da cadeira, dos quais têm a ver com o planeamento estratégico. E desta vez iremos falar tipicamente do que são os fatores nucleares para um pensamento estratégico. É verdade que o pensamento estratégico não é propriamente a estratégia. O pensamento estratégico está associado às pessoas que o desenvolvem. Nós podemos ir mais longe, numa visão mais holística da questão, que o pensamento estratégico também existe em noutros seres vivos que não os seres humanos. Como é que as abelhas se organizam em sociedade, as formigas, como é que as árvores comunicam entre si. Mas hoje a nossa abordagem é realmente sobre o planeamento estratégico dos seres humanos, que pode ser eles um planeamento estratégico para a atividade profissional, portanto, a atividade das empresas, a gestão dos territórios, enfim, até um planeamento estratégico na vida pessoal, na família, no orçamento familiar. E, portanto, há um conjunto de fatores. Nós aqui vamos alencar 9, alencar porque é o que nos é proposto, e começamos sempre porque o planeamento estratégico tem que ter objetivos. Os objetivos têm que ser claros, os objetivos têm que ser limpos, e não têm que ser claros para quem os pensa, têm que ser claros para quem os lê. Isto é, para quem os vai executar, mas também para o ambiente, para o ecossistema que rodeia esta situação, deste planeamento, deste pensamento estratégico. E, portanto, nos objetivos deve haver um objetivo nuclear, base, global, que seja claro, sintético, que seja definido numa frase. Bom, abaixo desse pode haver mais 3, 4, enfim, mais 4 objetivos mais específicos, mas também eles têm que estar muito bem, serem lineares, serem limpos, serem simples. E, portanto, depois de definidos os objetivos, temos, digamos que, o esqueleto do que é o tal pensamento estratégico. Quando nós temos um pensamento estratégico, temos que pensar sempre quem são os nossos adversários. A palavra adversário é sempre uma palavra que traz qualquer coisa de negativo ao processo. Mas um adversário pode ser um concorrente numa empresa, mas também num território. Um município que apresenta um determinado projeto e que concorre a um determinado projeto tem como adversários outros municípios que poderiam ter projetos idênticos ou projetos que se candidatassem aos mesmos recursos. E, portanto, esse adversário, por vezes, são entidades muito bem identificadas, mas por vezes são situações que são mais dispersas. Mas é preciso sempre identificá-los e perceber como é que eles atuam. Bom, além dos adversários diretos, temos que considerar um terceiro fator, que são as ameaças. As ameaças não são adversários. As ameaças não estão no contexto, não estão no mesmo ringue de luta onde nós estamos. As ameaças são, por exemplo, fatores externos a todo o processo, como a economia mundial, as políticas, as guerras, as questões fiscais, as alterações de governo, enfim, desastres naturais. Portanto, essas ameaças nós não as conseguimos, não as conseguimos adivinhar o futuro, mas temos que as preparar, para estarmos preparados para que, se elas aparecerem, e percebermos quais é as que podem ser. Bom, só conseguimos ter um pensamento estratégico, para depois de definição de uma estratégia, se conseguirmos definir quais são os meios. Os meios, o que é que vamos utilizar? Ou que meios é que temos? É claro que quando falamos em projetos que envolvem investimento, precisamos sempre dos meios financeiros. Como é que vamos arranjar dinheiro? Temos o nosso dinheiro, vamos ter sócios, vamos pedir empréstimo bancário, temos um financiamento europeu, temos que fazer um projeto
uma candidatura. Portanto, esses meios, como é que os vamos arranjar, quais é que eles são e quais são os processos pós ter a negociação com o banco, a captação de sócios, lá está, as candidaturas a fundos europeus ou a outros fundos. Portanto, não só o que precisamos, mas como é que os vamos arranjar. E temos aqui um novo fator, que são os nossos aliados. Bem, os nossos aliados são as pessoas com quem nós, ou são as instituições, ou são as entidades com quem nós podemos contar. Contar, muitas vezes, tendo que dividir o pensamento estratégico com essas pessoas para que contribuam, ou com essas instituições, mas nas instituições estão sempre pessoas, não é? Para que elas contribuam para um funcionamento de sucesso do nosso pensamento estratégico, mas também sabemos que depois, dentro da estratégia, iremos ter que as envolver e na concretização, e muito provavelmente nos resultados positivos que queremos atingir, temos que ter em conta a recompensa aos nossos aliados. Bem, é importante, quando temos um planeamento estratégico, definirmos qual é que é o espaço onde ele acontece. Bem, este espaço é o local entendido não como um local específico. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma intervenção num espaço, num jardim, vamos fazer uma intervenção na nossa empresa para que ela possa alcançar, ter uma nova loja, vamos ter uma estratégia de aplicação por exemplo, num projeto social, qual é o nosso planeamento estratégico para combater os sem-abrigo ou a fome num determinado espaço geográfico. Portanto, essa definição do local é extremamente importante. E depois quando? É o momento. Quando é que vamos fazer isso? Bem, vamos fazer a recuperação do jardim em pleno inverno? Naturalmente não, tem que ser na altura que os técnicos especializados o possam dizer. Tal como os agricultores sabem perfeitamente quais são os momentos em que aplicam a sua estratégia de plantação, de colheita, de tratamentos. Há uma estratégia associada a essa atividade e que todos nós percebemos muito esta comparação com o campo da agricultura, percebemos muito, porque os momentos estão marcados pelas estações do ano. Portanto, os momentos são importantíssimos, não é? Portanto, nós não podemos, se queremos vender um serviço a escolas, não o podemos fazer quando as pessoas estão de férias ou quando estão em época de exames. Temos que fazer com a devida antecedência para que as escolas possam aceitar. Se queremos fazer promoção turística, temos que ter a antecedência necessária para preparar os materiais e os meios para irmos às feiras de turismo ou aos operadores. E, portanto, todo este funcionamento cria-nos quais são as modalidades da ação, não é? As modalidades da ação, como é que nós vamos criar aqui a nossa estratégia? Quais são os momentos? Fala-se muito, acho que a palavra mais correta é o cronograma. O cronograma tem que estar de forma genérica no nosso pensamento estratégico. Se é um cronograma pintado a traços largos, não é um cronograma específico, dia a dia, semana a semana ou até mês a mês. É um cronograma dos grandes momentos. E, portanto, os grandes momentos definem a modalidade que vamos fazer. Como é que vamos fazer a ação? É um marketing direto? É um porta a porta? É participação em feiras? É envolvimento da população? Pronto, tudo isto faz parte da modalidade que queremos. E, finalmente, temos a informação que precisamos de recolher, e isso é importantíssimo para o pensamento estratégico. É a última das questões que eu aqui coloquei, mas talvez a mais importante. Isto é, o que define o pensamento estratégico é estarmos munidos
não só das capacidades de cultura geral, de conhecimento que cada um de nós tem, mas quais são as fontes de informação que vamos ter em cada momento. O pensamento estratégico vai nos dar origem a uma estratégia. E este pensamento estratégico tem que estar suficientemente sólido, bem alicerçado nos conceitos e em todos estes conceitos, para que seja robusto na apresentação e depois na sua prossecução. No entanto, ele tem que ter uma capacidade de flexibilidade. Lembra-se que eu vos falei das ameaças exteriores, mas também vos falei dos adversários. E, portanto, os adversários também têm a sua estratégia e também estarão atentos. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que essa flexibilidade não é uma deriva, não é andar com um barco à vela, mas sem leme. Não, nós temos uma rota traçada, mas se tivermos uma tempestade, naturalmente teremos que nos desviar da tempestade. Ou nós temos vejam aqui há pouco tempo, todos nós teremos estratégias para as nossas vidas, para os nossos negócios, para os nossos municípios. E quando chegou a Covid-19, houve uma pandemia, portanto houve uma ameaça, houve uma situação externa e todos nós reorientámos as nossas estratégias, reorientámos na ação e reorientámos no tempo, passando para muito mais tarde. Bem, a estratégia que nasce do pensamento estratégico é imprescindível que seja definida e bem definida. Sempre por um documento escrito. E um documento que, podendo ser confidencial, secreto, reservado, ele deve ser entendível pelas pessoas que vão participar nessa estratégia, independentemente de terem estado no pensamento inicial. E, portanto, não pode ser hermético na linguagem, não pode ser complexo. Tem que ser realmente limpo. E a estratégia que depois é aplicada, não confundir com a tática. A tática é digamos que é a operacionalização da estratégia. A estratégia, por exemplo, define quais é que são os objetivos, faz a concepção da ideia, mas depois a tática é o que desenvolve os objetivos e atinge os resultados. Por exemplo, a estratégia define quando é que vai acontecer, em que local vai acontecer, mas depois a tática diz-nos como é que se vai fazer, como é que temos. E o tal cronograma, que eu gosto muito de o abordar, que tinha sido gerado em traços largos com um marcador daqueles grossos, passou a ser feito com uma caneta fina, com uma folha de cálculo, praticamente dia a dia. E, portanto, não confundir, e muita gente não consegue fazer esta abordagem, muita gente atua taticamente ou reativamente. Isto é, quando acontece qualquer coisa dos outros, feito pelos outros, muitas vezes os adversários, a pessoa tenta fazer qualquer coisa que não está baseado numa estratégia. Como nota final, eu queria dizer que o pensamento estratégico não é para todas as pessoas. Realmente há pessoas que não têm essa capacidade e há outras que têm uma grande capacidade. Às vezes há pessoas que têm capacidade do pensamento estratégico e depois não são grande coisa a aplicar as táticas de resolução. Enquanto que há pessoas que não gostam de pensar nos assuntos, não gostam de planear, mas são bons executantes. Portanto, as competências específicas de cada profissional são aqui também extremamente importantes no seu campo de aplicação e onde devem estar. É claro que no pensamento estratégico há fatores por vezes escapam às teorias mais simples ou mais ordenadas, como aquela que eu vos acabei de falar. Porque, por exemplo, existem, como são feitos, o pensamento estratégico é feito por pessoas, existem emoções, existem estados de alma, existem momentos de força e de fraqueza. Existe também um conjunto de relacionamentos, ou seja, quem nós conhecemos, quem nós sabemos que é ou quem não sabemos. E existe uma coisa essencial, que se chama cultura geral. A cultura geral é, digamos que, a base do conhecimento. E, finalmente, existe a intuição. É verdade que a intuição não é uma abordagem muito científica do planeamento estratégico, mas realmente
vejam os grandes gestores, vejam os grandes decisores que atualmente no mundo das empresas, nomeadamente das tecnológicas, estão a ter sucesso, se não tiveram, num certo momento, uma intuição. E, portanto, temos que jogar com estes dois fatores. Os fatores do saber, os fatores do que nos diz a experiência e os fatores do que nos dizem as emoções. O meu nome é José Pedro Calheiros, aluno do Instituto Politécnico de Beja, do curso de pós-graduação em Turismo Sustentável e Bem-Estar, e fiz esta apresentação para o desafio número 2 da professora da cadeira de Planeamento Estratégico e Marketing Territorial. Obrigado pela vossa atenção.